Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que todos vocês estejam bem. Vamos começar mais um vídeo, né, gente? Estou já aqui próximo a sair, né? Estou indo para a casa da minha mãe, mas antes de ir, eu gostaria de deixar aqui vídeos, né? Uma resenha para que vocês possam acompanhar, para que vocês possam me ajudar aí no like, comentando, né, gente? Compartilhando, que é muito importante para o engajamento do nosso canal. Gente, ontem eu fiz uma resenha ontem sobre a Nanda Mel, né, que eu chamo a mulher do mel, como todo mundo sabe, e o filho dela, o Juliano Gomes. Gente, eu sei que vários colegas meus também já fizeram a mesma resenha, cada um dando a sua opinião, né, que é o direito de todos nós. E é muito triste de se ver canais, grandes canais, né, porque a maioria são grandes canais, que se perderam com o tempo. Perderam principalmente a credibilidade. Gente, a credibilidade é tão importante, sabe? Porque a confiança, a credibilidade, eu sempre costumo falar que é como um cristal. Uma vez quebrado, vocês já viram o cristal colar novamente? Não cola. Não adianta. Você pode até tentar, mas não vai conseguir. Então é muito importante que a gente procure tanto grandes canais como pequenos canais, né, aqui na plataforma, a gente não perder a nossa credibilidade. E quando é que se perde a credibilidade? Com mentiras, gente. Com mentiras. Tem vários canais aí grandes, que vocês sabem disso, que perderam totalmente a sua credibilidade. Muitas vezes, esses mesmos canais, eles estão falando a verdade, mas por conta de não terem mais credibilidade aqui dentro da plataforma, as pessoas não acreditam mais. Eu fiquei muito triste quando eu vi o story da Nanda, agora há pouco, faz pouco tempo que vi, né? Ela, inclusive, mostra o filho na UTI, né? Tá aqui, ó, para vocês verem que não é mentira minha. Faz pouquíssimo tempo que eu vi e tô, sim, nossa, como mãe que sou, como vó, né, que sou, olhando o Juliano assim, é muito triste de se ver, né, gente? Muito triste. E muita gente duvidando de tudo isso que a Nanda está falando, por quê? Porque em outras ocasiões, ela inclusive teve uma oportunidade, não sei se vocês todos lembram, que ela deu até a entender num desses stories dela, que o filho já tinha partido. Entendeu? E aqui, nesse story, ela se despede do filho como se o filho já não estivesse mais aqui. Mas, gente, ele pode estar num estado grave, gravíssimo, né, como ela fala, mas ele ainda está aqui. Então, eu acho que essa despedida da mulher do mel não tem sentido, gente. Porque ela tem que entender que o filho dela ainda está vivo, entendeu? Independente da condição que ele esteja. E esse histórico que ela fez aqui, eu vou ler para vocês, é se ele já não estivesse mais aqui, aí teria sentido. Ela faz assim: eu te amei e sempre vou te amar, de um jeito incondicional que nunca alguém vai te substituir. Claro que nem um filho substitui outro, quanto mais outra pessoa, né, gente? Aí tem aqui, @Juliano Gomes e um coração. Você sempre será o meu maior orgulho de todos. A dor vai ficar sempre comigo, mas preciso continuar por você. Juro que jamais esquecerei os lugares que você passou comigo e o seu lindo sorriso quando estava feliz. Essa dor está me matando de saudades. Mas em tudo que penso e vejo, você sempre está nas minhas lembranças. Gente, isso aqui é literalmente uma despedida de uma mãe para um filho, né, gente? E sinceramente, eu acho que a mulher do mel não deveria ter postado essa despedida dela com o filho, até porque o filho está vivo, ele pode estar, o estado de saúde dele grave, gravíssimo, não importa, mas milagres acontecem, tá certo? Ele não partiu ainda, ele está aqui, então tudo pode acontecer, vai que de repente, né, Deus opera um milagre na vida dele e ele volte, entendeu? E é isso que ela deveria estar
pensando pensamento positivo, né? Deixando aqui mensagens de positividade e não mensagem de despedida. Eu fiquei incrédula aí com isso aí. Não gostei dessa mensagem da Nanda para o filho quando ele ainda está aqui. Ele não partiu. Pode ser até que daqui a pouco ele vai embora. Mas no momento ele não partiu. Quando ela gravou aí, quando ela postou aí essa mensagem, ele está aqui, gente. Ele está vivo. Independente das condições que ele esteja. Então eu não gostei. Ela já fez isso em outra oportunidade, vocês lembram, né? Como eu já falei aqui, quando ela deu a entender, porque as pessoas pensam que todo mundo é burro, que todo mundo é idólatra, que todo mundo acredita em tudo que a pessoa fala e mostra. Não é assim, gente. Por isso que o canal dela está indo cada vez ladeira abaixo, mas isso acontece porque ela não está trabalhando o canal dela. Porque mesmo ela perdendo toda a credibilidade que ela tinha, né? Ela é uma culinarista aqui na plataforma, muito querida. Todo mundo sabe disso. Com mais de 3 milhões. Gente, você sabe o que é ter mais de 3 milhões de seguidores? Não é fácil, não, você chegar a esse patamar. Entendeu? Só que ela se deixou levar por um caminho totalmente errado. Tanto ela como o filho. Ela, como mãe, ela não soube, né, administrar a vida dela e do filho de forma a que o filho saísse de certos vícios. Não, ela simplesmente se uniu. Se uniu a ele. Muita gente pode dizer assim, mas isso não é hora de julgamento, até como ela falou, né, que não é hora de julgamentos, e sim de orações. Sim, a gente ora, a gente pede. Eu mesmo, muito triste estou pelo que eu estou vendo aí do Juliano, um rapaz muito jovem. Mas há quantos anos esse rapaz vem levando essa vida? Há quantos anos esse rapaz vem levando uma vida sem nada, sem objetivo? Não estuda, não trabalha, né? Sempre no meio de badernas, de baladas, de vícios. E a mãe, nós que somos mãe, temos o nosso dever de resgatar os nossos filhos de tudo isso que eles possam um dia entrar. Porque nenhuma mãe, nem Nanda Mel, nem nenhuma mãe está livre, né, de um filho ir por um caminho errado, gente. Ninguém está. Mas a gente, como mãe, a gente tem que procurar de todas as formas e maneiras resgatar os nossos filhos. Seja onde eles estiverem fazendo errado, o que eles estiverem fazendo errado. E não a gente se unir a eles para fazer o errado. Porque nós temos que ser exemplos para os nossos filhos. E qual foi o exemplo que a Nanda Mel, né, a mulher do mel, como eu falo, foi e está sendo para o filho dela, gente? Aí muita gente pode dizer assim, mas é porque ela mimou muito ele, só tem a ele de filho. Pior ainda, gente, você tem um único filho, você está vendo que o seu filho está indo pelo caminho errado. E você vai se unir a ele no errado, em vez de procurar resgatá-lo do caminho errado? Gente, eu acho assim, depois que a Nanda resolveu morar sozinha com o filho em um outro estado, que no caso ela escolheu o sul, né? Florianópolis, a vida dela só decaiu, só ladeira abaixo. Não foi uma boa opção. Não sei se foi ela que teve essa ideia, se foi o filho, porque dizem, né? Eu não sei, mas quem conhece ela e o filho diz que ele tem um poder muito grande sobre ela, de convencer ela de certas coisas que ele quer. Que ele quer que seja assim. Então ela vai por onde ele dita as regras, entendeu? E não pode ser assim, gente. Não pode, a gente não pode ser, a gente tem que ser amiga, sim, dos nossos filhos, mas a gente não pode ser amigos dos nossos filhos como eles têm amigos na rua, no dia a dia deles, não, porque além da gente ser amigo dos nossos filhos, que devemos ser, a gente é mãe, a gente tem que ter autoridade sobre nossos filhos. A gente não pode simplesmente deixar que os nossos filhos nos levem conversinha, sabe? Muitas vezes com chantagem emocional, porque dá no que deu aí a vida da Nanda com o filho. Ela sempre se deixou levar pela chantagem emocional dos filhos. Você sabe que filho
quando eles querem, eles sabem como fazer, né? Nós, mães, temos o coração mole, temos um coração de mãe, né, gente? Mãe é mãe. Mas a gente tem que ter autoridade, a gente tem que dar limites aos nossos filhos e a gente tem que saber dizer não aos nossos filhos no momento exato de dizer não. Ele ainda é muito jovem, mas eu acho que essa, sabe, essa criação da Nanda, desde que ela teve ele, desde que ele era pequeno, que ela sempre foi deixando, né, as coisas acontecerem. Não estou culpando ela não, tá, gente? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dizer a verdade do que eu acho, né? Porque existem criações de filho e criações, né? A educação a gente tem que dar, a gente tem que exigir, a gente tem que cobrar, a gente tem que ser maleável nas horas que tem que ser, mas nas horas que tem que ser dura, nas horas que tem que dizer não, a gente tem que dizer não. Na hora de dar limites, a gente tem que dar limites. Entendeu, gente? E não acho que não foi isso que a Nanda fez durante o tempo todo que ela aí criou o filho dela, né? Não é fácil ser mãe solo, porque ela sempre foi mãe solo, que sempre criou o filho dela sozinha, né? Nunca falou do pai, nunca tocou em assunto do pai, nada, né? Claro que ele tem um pai, mas parece que o pai sempre foi muito ausente e continua sendo, não é? Existem traumas na vida tanto do filho como da mãe, que é a família da Mulher do Mel é uma família muito cheia de traumas, eu já falei sobre isso aqui, muito problemática, e isso reflete na criação dos filhos também, não é? Graças a Deus tem pessoas que sabem separar as coisas, né? Os seus traumas não interferem na educação dos seus filhos, da forma que você cria seus filhos. Mas já tem outras mães, acho que acredito eu que seja o caso da Mulher do Mel, ela deixou tudo, ela misturou tudo, os traumas dela, né, com a criação do filho, não soube dar limite ao filho, não soube dizer não ao filho, achava que porque ela tinha muito dinheiro, né, conseguiu com muito dinheiro, com muita facilidade aqui na plataforma. Eu digo facilidade porque o canal dela cresceu rápido. Ela era muito carente, né, gente? Na época que eu conheci o canal dela, ela vendia salgado de porta em porta para criar o seu filho, para sustentar seu filho, morava com os pais numa chácara, mas depois que o canal dela viralizou, né, que as pessoas começaram a gostar do conteúdo dela, nossa, o canal dela cresceu assim rapidamente como um foguete. E lógico que o canal, quando cresce muito assim, começa a pessoa ganhar muito dinheiro. E eu acho que ela não soube como lidar com o poder, né? Porque o dinheiro nos traz poder, né? E tem gente que não consegue lidar com o dinheiro e com o poder. Eu acredito que tenha sido isso. E o filho, muito menos. Então ela achou que porque tinha muito dinheiro, podia tudo. Ela e o filho podiam tudo, porque eles tinham, né, a independência financeira deles. Mas não é bem assim, né, gente? Não é bem assim. Da onde se tira, não se bota, se acaba. Se você não conseguir administrar as suas finanças, acontece, né? De você ficar sem nada. Enfim, se você não souber administrar a sua vida financeira, aí que acabou tudo mesmo. E no caso da Nanda, ela nunca soube administrar nem a vida financeira pelo jeito, né? Sempre se deixando levar, acredito eu, pelas vontades do filho, querendo fazer todas as vontades dele, né? E aí deu no que deu. Infelizmente, ele está nessa situação, é muito triste, é lamentável. Muita gente está, eu não tiro a razão, tá? Das pessoas que não estão acreditando, por isso eu acredito eu que ela colocou essa foto dele no hospital, na UTI, já para mostrar para as pessoas, porque ela sabe que ela não tem mais credibilidade. E ninguém tem culpa disso. A única culpada de tudo isso, né, da falta de credibilidade, das pessoas confiarem nela e no filho, são deles próprios, né, gente? Como tem muitos canais aqui, muita gente fica achando que nós somos insensíveis, que nós resenhistas temos um coração frio, muita gente até já me chamou, você é muito fria. Não, não é fria. É que a gente, como resenhista, né, é a mesma coisa de um médico, ele lida todos os dias, não é, com a vida e com a falta da vida. Então eles já acostumam, então eles não ficam assim, né, muito preocupados com certas coisas que nós ficamos no nosso dia a dia. Eles, não é que eles sejam frios, é o costume de lidar com os problemas, com a saúde das pessoas e com a vida das pessoas.
Então, a mesma coisa somos nós resenhistas. A gente assistir vídeos, acompanhar canais, a gente chegar à conclusão de tá vendo que a pessoa está mentindo, só que tem muitas pessoas que preferem acreditar que nós somos resenhistas, que somos mentirosos e invejosos, a ter que admitir que aquele YouTube que eles gostam, que eles idolatram, é que estejam fazendo errado, que estejam mentindo. Quantas resenhas eu não já fiz aqui, falando para as pessoas não ficarem passando a mão na cabeça dos dois. Né? Quantas lives os dois fizeram embriagados e outras coisas mais, como vocês sabem. Né? Quantas vezes eles falaram certas coisas aqui que depois se descobriu que era tudo mentira. Aí, quando está falando a verdade, fica difícil da pessoa acreditar. Então, eu não culpo ninguém que não esteja acreditando no drama em que a Nanda Mel e o seu filho estejam passando. Acredito eu que ela sabe muito bem disso. No fundo, ela sabe por que, que eles dois perderam a credibilidade aqui dentro da plataforma. Deveria e poderia ter sido diferente. E em relação a essa despedida precoce, porque na minha opinião, se o filho dela não partiu, está aqui, eu acho que é dispensável aí essa despedida dela. É por isso que as pessoas perdem a sua credibilidade. Porque não tem necessidade dela estar se despedindo do filho, por mais grave que ele esteja, a situação dele esteja, está apostando aí nos seus stories. Para que isso? Né? Quer dizer, está acelerando um processo que não aconteceu. Então, para mim, eu achei errado. E estranho muito, muito estranho tudo isso, né, gente? Mas é isso. É a minha opinião. Dê a opinião de vocês aí, gente. O que é que vocês acham dessa mensagem de despedida que, ao meu ver, é dispensável, porque a gente se despede quando a pessoa partiu, não antes. Ainda mais, né? Quando se trata do que aconteceu, do que ele fez com ele próprio, né, gente? Pelo amor de Deus. Enfim, vamos aguardar os acontecimentos. Eu torço, sinceramente, do fundo do meu coração, que ele consiga sair dessa, porque Deus é o médico de todos os médicos, por mais que os médicos desenganem, mas a última palavra é sempre de Deus. E se Deus quiser, que ele sabe de todas as coisas, ele levanta o Juliano ali daquela cama de UTI, tá? E ele volta à vida sim. Então, por isso que eu acho desnecessário essa mensagem de despedida da mãe dele. Muito precoce, na minha opinião. E vocês, o que é que vocês acham? Vocês acreditam em tudo isso? É mais uma armação? Não é? Vocês acham que ela está fazendo certo em se despedir do filho quando o filho ainda está aqui? Dê a opinião de vocês. A minha é que eu achei errado, tá? Então, um grande beijo para vocês, gente, e até o próximo vídeo.